mais um episódio do Descobrindo Charlotte Mason. Hoje eu estou acompanhada de dois convidados super especiais e nós vamos estar iniciando uma nova série chamada Nosso Lar com Charlotte Mason. E pelo nome já dá para perceber que nós vamos estar conversando mais um pouquinho de como as famílias que têm descoberto Charlotte Mason têm vivido essa filosofia de educação no lar delas. Hoje os meus convidados são a Thaís e o Felipe Rodrigues, uma família que mora em Fortaleza, no Ceará. Eles têm duas crianças lindas, uma menina de 5 anos e um bebezinho de 9 anos. E eu conheci eles através do Descobrindo Charlotte Mason, das interações do Instagram. A Thaís participou do nosso primeiro clube de leitura Amor Pensante. E se vocês estão pensando, nossa, no Felipe me é um nome familiar, a gente tem um depoimento dele no site da editora Ideias Vivas. Ele contribuiu. E eles são duas pessoas não só envolvidas na educação dos filhos, na formação dos filhos, mas na comunidade deles. E eles têm compartilhado como eles têm vivido a filosofia Charlotte Mason no lar deles através do Instagram e tem sido muito legal acompanhar. Então, Felipe e Thaís, obrigada por estar aqui com a gente. Eu gostaria que vocês começassem, vocês decidem quem se apresenta primeiro, conta um pouquinho da família de vocês, como vocês conheceram o método da Charlotte Mason e como isso tem influenciado o lar de vocês. Boa noite, me chamo Felipe Rodrigues, que é a minha amada esposa Thaís. Eu vou começar falando um pouquinho, a gente dividiu aqui as falas, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre a nossa família. Nós somos cristãos, protestantes, né? Nós servimos na igreja aqui em Fortaleza, Igreja Batista Filadélfia, e nós também estamos no processo de plantação de uma igreja em outra cidade aqui no estado, né, no interior, pouco mais de 1 hora, que é a Igreja Batista Trindade. E aí nós buscamos a educação domiciliar muito por conta dessa questão, né, da nossa fé. E aí, falando um pouquinho aqui de mim, depois a Thaís fala um pouquinho dela, eu digo para ela que eu sou multitarefas, né? Porque eu sou formado em História, eu já dei aula por um tempo, mas atualmente eu não estou dando aula, né? Só para nossa filha, assim, de forma ainda informal. Eu sou concursado aqui da Prefeitura de Fortaleza, mas eu não trabalho diretamente com a educação. Eu trabalho com mediação de conflitos. E tem tudo a ver com a questão da igreja também, né? Super então, interessante esse background. O meu trabalho, ele me ajuda também na igreja. E a minha atividade na igreja, assim, aconselhamento, me ajuda também no meu trabalho, né? Então, basicamente, assim, essa é a minha parte, né? Nós, como você falou, nós temos uma filhinha, 5 anos, e o Judá de 9 meses, e nós pretendemos ter mais filhos também, né? Às vezes as pessoas se espantam quando a gente fala. Então, assim, falando da nossa família, de forma geral, é isso. Eu sou Thaís, eu e Felipe somos casados há quase 10 anos, fazemos 10 anos esse ano, e como nós conhecemos a educação domiciliar? Nós fomos a um congresso em uma igreja que estava falando sobre educação cristã. Nós não sabíamos, pelo menos eu, na verdade, não sabia que existia educação domiciliar no Brasil, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu também não. Felipe também não, né? Então nós fomos para saber sobre escolas cristãs, sobre algo desse tipo. E chegando lá, nós encontramos uma família, que é uma família muito amada, que marcou assim, a nossa vida em relação a isso, que foi a família Gama, que é Monique Gama e Ivens Gama. Eles estavam palestrando sobre educação domiciliar, com 3 filhos, já crescidinhos, e estavam criando os filhos dele na educação domiciliar. Então, quando nós vimos aquilo, nós ficamos, amor, isso existe aqui. Como assim? O que é isso? E ficamos muito desejosos. Noemi era muito bebezinha,
eu me retirei para ir ao berçário para amamentar, e quando eu cheguei lá, a Monique estava conversando com outra moça sobre a educação domiciliar, e eu fiquei só escutando, e aí teve uma hora que eu disse, olha, Monique, você pode me explicar mais como é isso? Eu poderia ir na sua casa para a gente conversar sobre isso? E ela, claro, você pode. E talvez ali, depois de 2 semanas, nós estávamos sentados com ele na casa deles, conversando sobre a educação domiciliar. Então, foi através de Monique também que eu conheci Charlotte Mason. Monique tinha um grupo de leitura aqui em Fortaleza, e eu comecei a participar, que era do volume 1. E também ela tinha um grupo de encontros na natureza com as crianças. Então, foi a partir da Monique, dessa família, que nós encontramos Charlotte Mason, aí começamos a pesquisar, descobrimos a Arielle, descobrimos depois a Lise, e agora, graças a Deus, o descobrimento de Charlotte Mason, né, que tem trago muita coisa boa pra gente. Então, foi assim que nós chegamos até Charlotte Mason, e somos muito gratos mesmo a Deus, pelo caminho que ele nos fez percorrer, chegando até a filosofia de Charlotte Mason, que para nós, assim, é tão precioso, e nós encontramos ali o que realmente, onde nossa família queria fincar os pés, que realmente é nessa filosofia, porque nós cremos que, como ela diz, né, que o fim da educação é conhecer a Deus, é a glória de Deus, e nós cremos isso, então encaixou muito, assim, o que nós cremos com os escritos dela, e decidimos realmente seguir a nossa casa, a nossa família, nosso estilo de vida com base em Charlotte Mason. Deixa eu só complementar um pouquinho. Eu sei que mais para frente como nós poderíamos dar algumas dicas, falar alguma coisa para as famílias, mas para mim não perder agora a ideia. Pode falar, dicas, encorajamentos são sempre bem-vindas. É porque quando a Thaís falou agora sobre como nós conhecemos, Mari, e assim, sempre quando a gente conhece alguma família que está interessada na educação domiciliar, eu sempre convido para vir na nossa casa ou para ir em um dos encontros, porque a gente sabe que na internet tem um mundo de informações, né? Então, as pessoas, quando procuram, tanto encontram boas informações, como informações terríveis, assim, sobre a educação domiciliar. Então, eu normalmente convido as pessoas para vir à nossa casa, ou então participar de um encontro, porque aí elas podem ver as famílias, conhecer, saber como é que as crianças estão sendo cuidadas, e eu acho isso muito importante, é um diferencial muito grande, né? E aí outra coisa também que, quando a gente conheceu lá a educação domiciliar através da família Gama, tiveram outras palestras lá, da Beca Books, de editoras cristãs, de outros formatos de educação cristã, né? Então, eu fui atrás de me informar sobre educação clássica também, né? Aí a gente procurou ler alguns livros sobre a questão educacional, mas, assim, como a Charlotte fala das ideias vivas, Sim. Que são ideias que eu coloco assim, que são ideias que nos impactam, né, que nos impulsionam a nós agirmos em uma direção de uma boa transformação, né? Então, naquele momento ali que a gente conheceu os escritos da Charlotte, que a gente foi conhecendo famílias, por mais que a gente conhecesse outros métodos, a gente se encantou. E aí, como a Thaís, que fica mais com as crianças, a maior parte, né? E ela disse, amor, e aí? Qual é a metodologia que a gente vai seguir, né? Aí eu disse, meu amor, esse peso é muito maior para você por conta da questão que você fica mais com as crianças. Mas, assim, do ponto de vista teológico, né? Do ponto de vista, assim, dos princípios da filosofia, eu acredito que a Charlotte, como ela mesma diz, é amplo, variado, né, a proposta dela, então eu acredito que é por aí. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve escolher. E aí ela também foi impactada, né, com os escritos da Charlotte, e nós conversamos e decidimos seguir pelo caminho, né, descobrindo Charlotte Mason.
É uma descoberta, né? E é uma descoberta. Não é uma coisa que a gente descobriu e acabou, né? Pronto, esgotamos, né? Todo dia, todo ano vai ter alguma coisa nova para aprender, né? Porque a palavra é viva, né? E é uma educação viva. E cada criança vai ser impactada de uma forma, cada família, eu estava até pensando sobre isso, a Charlotte fala, né, cada criança são pessoas únicas, com uma personalidade única, assim como as famílias são únicas, né, as famílias têm suas dinâmicas, suas peculiaridades, e os princípios que a Charlotte propõe vão se adequar, vão se adaptar, as famílias vão se apropriar, né, e vão usar eles de acordo com as necessidades e as particularidades, né, da sua família, né. Então, já que a gente está seguindo para esse gancho, a Charlotte fala que a educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida, né. Já falamos das ideias vivas um pouquinho, mas compartilhe um pouquinho com a gente como que vocês trabalham a educação nesse ponto de vista que a Charlotte até traz no livro Pais e Filhos, né, que a educação é uma palavra inadequada. Então, ela define a educação como uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Compartilhe um pouquinho com a gente. Você. Então, assim, a filosofia de Charlotte Mason trouxe muita transformação para a nossa casa, Mari, muita transformação mesmo. Eu posso dizer que depois da palavra do Senhor, a Bíblia, os escritos de Charlotte têm sido, depois da Bíblia, o que mais tem impactado os nossos corações, que tragam transformações ao nosso lar. Né? Falando da atmosfera, muita coisa que antes eu não entendia e nem percebia e nem poderia imaginar em viver como entender que o belo, né? A exposição de coisas belas, e faz muito me lembrar, a Bíblia faz muito conexão com isso, porque a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas do alto, né? Aquilo que é belo, que é puro, né? Que é de boa fama. Então, me faz muito conectar isso com Charlotte mesmo, porque sempre que eu leio, sempre que eu vejo, ela aponta para isso, né? Para o belo, para aquilo que vale a pena, né? Ser alimentado, beber daquilo, ver aquilo. Então, isso trouxe muito, muito impacto. A organização do lar, entender que minha filha, né, que é a maiorzinha, ela estava sendo ali impactada e formada a partir da atmosfera do nosso lar, de que ela ia ver o que era mais importante, o que seria mais importante para ela, seria o que fosse mais importante para nós. Então, tudo isso eu aprendi muito com o Charlotte Mason e impactou nossa forma de ver, de querer que nossa casa esteja organizada, com coisas como flores, mas não flores de plástico, flores vivas, né? Aqui na nossa rua, aqui perto, sempre peço para o meu esposo passar e colher umas florzinhas, e ele sempre passa e colhe, né? A exposição de artes, minha filha gosta muito de cachorros, então a gente está expondo algumas obras de arte de cachorros, de um pintor, que ele pintou vários cachorros, e ela tá amando, e ela até disse que ele... Qual o nome dele mesmo, meu amor? Edward Lanson. Eu acho que é isso. E ela disse que ele é o pintor favorito dela, né? Então, por causa dos cachorros. Então, tudo isso... A atmosfera, deixa eu só complementar uma coisa, amor, que, assim, a questão do embelezamento da nossa casa, né, que a gente não percebia como impacta, né, nas nossas vidas. Eu até, algumas semanas atrás, eu fiz uma reflexão sobre a questão do banheiro, né, dos shoppings, que são muito limpos, são muito cheirosos, que estão sempre sendo limpos, apesar da finalidade que é o banheiro, né? Mas eu e a Thaís, a gente já tinha conversado sobre isso, e depois que eu conheci Charlotte, eu lembrei dessa conversa que eu tive com ela sobre a questão do banheiro e do shopping. Por que a gente se sente tão bem, muitas vezes, no shopping, no banheiro do shopping? É porque é muito limpo, tem sempre alguém limpando, perfumando, está sempre tudo bem iluminado, né, bem ornamentado. E aí, eu lembrei também de Provérbios, né, que Provérbios diz que ele passou ali no campo do preguiçoso e estava cheio de cardos e espinhos, né? E ele não estava cuidado. E quando a gente foi lendo isso
sobre a questão da importância da atmosfera na educação dos nossos filhos, e em conexão com o ensino da palavra, a gente foi, assim, confrontado demais, sabe, Mário? Como, assim, a gente precisava melhorar. Eu sei, eu entendo. E outra coisa que me impactou demais também foi a questão que ela fala, eu li há poucos dias no livro 1, né, na Educação no Lar, que a gente não deve ficar com coisas quebradas, né? Ou conserta ou compra nova, mas ficar com aquelas coisas feias, quebradas, né? Não é bom. E aí, inclusive, ela fala que deveria jogar mesmo fora para a pessoa ela perceber o valor daquilo e de que vai ter que comprar de novo, ou vai ficar sem. Isso é importante. Essa mensagem que ela bota ali entre as linhas. E eu fico sempre pensando, ela traz umas coisas que a gente olha, nossa, mas tão simples, mas aí quando a gente começa a aplicar e a viver e ver que tem, né, a própria criança aprender a cuidar das suas coisas, né? A gente vive num mundo tão consumidor, troca, tudo é rápido, né? Na época que ela viveu, naquela época que ela viveu no século passado, não tinha tanta coisa, né? Tanta quebrou, já compra outro, mal quebrou, né? Já troca. E eu acho isso interessante que tu falou, Felipe. Eu não tinha pensado por esse ponto, né? Da criança, de nós percebermos, né? Ou a gente tem ou a gente não tem. Isso. As roupas rasgadas ou sujas, né, manchadas. Então, tudo isso, assim, nos ensinou muito. E, assim, o que eu gosto muito de Charlotte é porque, como a base dela era a palavra de Deus, ela reflete muito isso em seus escritos. Reflete muito. Então, isso é muito interessante. Então, assim, impactou muito isso no nosso lar. E outra coisa também que foi muito impactante, Mari, foi sobre Deus mesmo, essa questão da atmosfera também, que ainda tem a ver com a atmosfera, de que a nossa filha vê que o ser mais importante no nosso lar, não que a gente precisa estar dizendo para ela, mas ela ver isso em nós. O nosso amor pelo Senhor, o nosso zelo, até Charlotte fala isso, né? A forma dos pais, dos adultos falarem em Deus, né? Do nome de Deus em vão, da forma que falam, tudo isso impacta o coração daquela criança. Então, assim, eu oro a Deus que o Senhor alcance o coração de Noemi, né, que ele mostre para ela que ele é o ser mais precioso e digno de ser adorado. Eu até lembro também, eu até anotei no meu diário uma frase dela, eu acho que é no livro 1, no finalzinho, que ela fala assim, mais ou menos assim, vou parafrasear, que ela diz assim, quando você for totalmente gentil e amável, quer dizer que Deus veio e fez morada em você. Aquilo foi muito impactante para mim. Muito impactante, meu Deus. Então, assim, essas duas coisas foram muito importantes. A forma que nós vemos o Senhor, vemos Deus e demonstramos para Noemi, não precisando falar, mas por nossas atitudes, e o zelo pelo nosso lar, a exposição a coisas belas. Então, na atmosfera foi uma das coisas mais impactantes, né, amor? Sim. E aí, já puxando o gancho, né, para os hábitos, porque tu quer falar, amor? Pode falar. É um tópico bom pra gente ouvir um pai falando, a gente sempre fala com as mães. Verdade. Pois assim, porque a questão dos hábitos, né, que vem a disciplina, e nós somos de igreja de tradição, né, que vem das confissões e tudo, são igrejas mais conservadoras. Então, as pessoas, muitas vezes, elas subentendem que a disciplina é só a questão da disciplina ali de bater na criança, de ir logo para aquela parte de uma disciplina física, né? Só que o que a Charlotte fala com disciplina é a disciplina dos hábitos, né? Não tem nada a ver com punição. Isso. Não é nesse sentido, né? Mas, assim, até eu li um livro agora recente do pastor Igor Miguel, que é a Escola do Messias, que é muito baseado na sabedoria judaica, né? A lei de provérbios, os livros sapienciais, principalmente provérbios.
E aí, muito da instrução de Provérbios não é uma instrução física, né? É muito do ensino, é muito ali realmente de você instruir a criança, de você ensinar para ela, de você caminhar com ela e mostrar para ela. E aí eu lembrei disso porque, e aí eu quis logo falar porque vem a lembrança na minha cabeça, e aí eu fico com medo de esquecer. Mas é porque a gente passou um tempo em Cabo Verde, pela nossa igreja, em missões, e aí lá a Noemi fez 2 anos lá. E nós estávamos ali bem no princípio de que a gente tinha conhecido os escritos da Charlotte, né? E aí a Thais conversando com a nossa amiga, a Monique, né, Gama, que tinha mais experiência, e aí a gente foi lendo também, e nessa parte dos hábitos eu lembrei especificamente da parte do chinelo, né? Ela sempre subia de chinelo, de sandália na cama, ou no sofá, ela sempre fazia isso. Com 2 anos, né? E aí, quando eu li sobre isso, de você ir junto com a criança e ali mostrar o caminho para ela, repetir sempre, ser amável, se colocar como alguém que está ajudando ela e não como alguém que está cobrando, né? Esperando que ela erre para que... Esperando, exatamente, que é muitas vezes uma atitude reativa que a gente tem, né? Ah, eu sabia que você ia fazer isso, né? Mas aí a Charlotte nos ensina a colocar ela, como ela mesma diz, nos trilhos para que ela faça sozinha. E aí eu fui aplicar para ver como é que era, né? Tem que testar, né, para ver se funciona esse negócio. Aí eu comecei a fazer. Mas assim, depois de alguns dias, eu virei para minha esposa, para a Thaís aqui, e disse: amor, é impressionante, pois não é que funciona mesmo. Eu não preciso mais pedir. Ela vai, olha aí, amor. Ela vai lá para a cama, aí tira o chinelo e já sobe. E aí a Charlotte fala que a gente tem que criar novos hábitos, educá-la no próximo hábito, mas manter aquele outro, né? E aí a gente vai tentando manter os que já foram estabelecidos, né? Mas, assim, esse exemplo foi um exemplo, assim, da parte do pai, né? Que eu não estou tanto, assim, no dia a dia, mas como a gente estava servindo em missões, eu ficava muito mais tempo em casa, porque eu tinha a liberdade de ficar estudando em casa e receber as pessoas em casa também, para aconselhamento, esse tipo de coisa, né? Então, eu estava mais presente naqueles meses. E eu pude ver, assim, de uma forma mais direta, a aplicação de você cultivar um hábito por vez, né? Que é o que a Charlotte recomenda. E pegando essa conexão, ainda falando da disciplina, que são a disciplina dos hábitos, eu lembrei também exatamente isso que ela fala, né? É até um título de um capítulo do livro, né? Que o hábito são 10 naturezas, né? Ela fala isso. Então, realmente é isso. E é muito interessante porque ela fala que os dias da mãe serão muito mais leves, né? Se ela treinar a sua criança, né? Então, assim, a gente tem colhido isso, né? Tem muita caminhada ainda, claro, né? A Amy só tem 5 anos, mas eu sou muito grata por ter conhecido a filosofia de Charlotte e já poder ajudá-la. Como eu queria ter sido ajudada dessa forma quando era pequena. Acho que todos nós, né? Mas essa é a nossa chance, né? De, através dos filhos, a gente também nos treinar. Exatamente, porque também nós precisamos, né, de criar novos hábitos. E isso já me lembra de novo a palavra de Deus que fala sobre que você deve se despojar e se revestir, né? Então, sempre há conexões dos escritos de Charles com a Bíblia. É algo incrível. É algo incrível. Eu até falo assim para as minhas amigas, né? Meu Deus, a Charlotte Mason era cheia do Espírito Santo. O Senhor usou uma mulher que não teve filhos, né? O Senhor deu uma graça especial para que ela escrevesse ali, que ela
trouxesse, né, esses escritos. Então, assim, nós temos trabalhado aqui, como eu tenho feito aqui a disciplina dos hábitos, eu tenho trabalhado um hábito ou dois, de 2 em 2 meses. Então, eu passo 2 meses com a Noemi naqueles hábitos. Normalmente é um hábito de ordem, de cuidado com o corpo. Um exemplo, eu passei os 2 meses, que foi janeiro e fevereiro, ensinando ela a sempre que acordar, tomar banho, colocar a toalha no lugar que deveria e dobrar a coberta. Então, ela já pegou bem isso, mas precisamos continuar mantendo. E aí, vamos começar agora outro hábito, que é ensinar ela a fazer sua higienização sozinha, quando ela vai ao banheiro. Nós começamos esse mês. E o hábito da obediência, que eu acho que sempre eu vou ter que estar fazendo. Eu acho que o hábito da obediência é aquele que vai sempre estar no plano dos pais, porque conforme eles vão crescendo, a obediência é a mesma, claro, mas a obediência de uma criança de 2 anos, a obediência de uma criança de 11 anos, né? Isso. Então, mas ela ter esse entendimento, né, já dessa idade, só vai gerar frutos no futuro. Sim, então a gente tem ensinado ela que ela precisa ouvir a nossa voz e que ela precisa obedecer com alegria, que é o mais difícil, assim, que é obedecer com alegria, né, porque às vezes obedece, mas é com aquela cara, né, e a gente, filha, volte aqui, por favor, como você responde, filha, qual é o rosto que você deve fazer, e aí a gente, então, assim, nós temos visto, assim, o crescimento da nossa família, e o que eu amo muito de Ótimo mesmo é isso, é que envolve toda a família, né? Então, realmente é um estilo de vida, a gente muda muito. Até eu e o Felipe, a gente brinca, né, assim, de dizer, eu digo pra ele, meu amor, a gente tá só esperando a nossa oportunidade para fugir para os montes, a gente ir embora para os montes, né, porque essa coisa da cidade, essa loucura não nos atrai mais, sabe, Mari, assim, muda muito também a nossa perspectiva, muda muito o que nós gostamos, né, o tempo na natureza, tem sido muito legal também, a gente tem visto Noemi também crescer nisso, de pegar nos insetos, de subir nas árvores, de desenvolvimento físico dela pelo fato de estar na natureza, né, nós sempre tentamos levá-la, sair todos os dias de casa um pouco, para isso, então, e as ideias vivas, né, que é... Deixa eu só dizer uma coisa sobre essa questão que tu estava falando, porque, assim, a Thais falou da questão da gente fugir para os montes, que é um versículo da Bíblia, né? E, assim, eu falei isso para ela, porque a Charlotte, a gente sempre faz conexão com a palavra de Deus, né? E em Romanos, capítulo 1, fala que Deus se revela por meio da criação, né? Que as coisas criadas, ela refletem a glória de Deus. O Salmo 19 fala isso também, do firmamento, né? Que a gente consegue ver a glória de Deus, só que essa vida urbana, né, nesse ritmo acelerado, meio que a gente perdeu essa conexão, pelo menos a nossa família, eu acredito que uma boa parte desse estilo de vida urbano, né? E aí a gente conhece algumas famílias, né, que moram assim em fazenda, e aí a gente começou a cultivar o passeio da natureza, né, que é um hábito da nossa casa aqui hoje, né? A gente tenta quase todo dia a gente ter um tempo na natureza, né? Que é uma praça bem arborizada que tem aqui perto da nossa casa, né, com árvores já bem antigas, e tem um pequeno riacho, né? Então, a gente está sempre indo para a natureza. E como a gente aprende, assim, com a natureza? Porque, assim, nós fomos ensinados, e eu até agradeço a Deus, porque nós fomos ensinados a aprender só através dos livros, sentado ali na sala. Na sala de aula. Na sala de aula. E em contato com as famílias educadoras, a gente aprendeu tantas coisas assim na natureza, assim, a espessura das árvores, o liso, o grosso, os formatos, né? Uma vez a gente estava aí, olha, criança, isso aqui é um hexágono, né? E ali na colmeia das abelhas, né? E aí outro episódio foi os gansos brigando, e aí a gente refletiu ali sobre
a questão do pecado, né, que afetou também a natureza, e que antes do pecado tudo era em harmonia, né? Então a gente está ali aprendendo várias coisas, né? E isso tem sido muito enriquecedor para a gente também, respirar um ar puro. Outro dia eu disse para a Thais, amor, eu fiquei tão feliz que eu estava lendo Charlotte e fiz uma coisa que eu nunca fiz na escola, foi aprender a orientação, né, sobre geografia com o sol, né, saber onde o sol nasce, onde ele se põe, qual é a direção do norte a partir da orientação do sol, você ficando no meio dia pela sombra, né, que a sombra aponta sempre para o norte, né, e aí eu aprendi aquilo no livro da Charlotte. Eu acho que vocês já compartilharam tantas ideias vivas, eu tô assim, só falei, gente, cada ideia que vai tomando, porque a gente não sabe, né, o que vai, o que não vai, então privar nossas crianças de aprender uma coisa, outra coisa, porque não tem tempo, porque eu não sei fazer, né, mas só de ver que nós mesmos ainda estamos aprendendo, né, através dessas ideias vivas dos próprios livros da Charlotte e do que ela mais fala, né, da própria criação, não tem ideias vivas maiores do que tá ali, né, nossa, quanta coisa. Formatos, né, das frutas, que muitas vezes a gente faz numa atividadezinha de papel, a gente vê ali os formatos, olha, filho, essa fruta aqui, ela é redonda, na vida real, sem precisar. Esse banco aqui é quadrado, e aí a gente vai ensinando, né, olha a montanha ali, qual é esse formato, filha? É um triângulo, né? Então a gente vai brincando, vai aprendendo, né? Então é muito assim diferente. Para nós foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É arrebatador, realmente. Porque eu conversando com algumas amigas, eu digo, olha, eu nunca sentei com a Noemi para ensinar para ela as cores, assim, de pegar uns flashcards e ensinar para ela as cores. Nunca fiz isso, não precisou. Ela aprendeu nas caminhadas que a gente faz, ela aprendeu observando, ela aprendeu com os amigos. Então, realmente é uma educação viva, que faz sentido, não é somente o superficial, né? Então, assim, falando das ideias vivas, outra coisa foi muito impactante e foi muito difícil, porque no começo, quando eu tive a primeira experiência com você, eu digo, meu Deus, como é que eu vou saber se é um livro vivo? Como é uma coisa difícil é saber o que é um livro vivo. E aí depois eu fui entendendo, né, o que ela queria dizer e tudo. E aí a gente lá vai, né? Tira esses livros da estante, joga fora esses livros, vamos fazer aqui uma garimpada aqui nesses livros, porque esse aqui não dá, esse não dá, mas aí. E aí foi enriquecendo a nossa estante, e nós começamos a ler obras que nós não tínhamos lido ainda, não tínhamos tido acesso, né? A partir disso, desse despertar realmente do que vale a pena você gastar o seu tempo para ler, né? Então a gente já aprendeu um pouco, temos muita coisa para aprender ainda sobre isso. A Descobrindo Charlotte mesmo tem nos ajudado demais mesmo. Mas a principal, o livro vivo aqui, a ideia viva aqui é a palavra de Deus mesmo, que nós cremos que eu posso dizer que é a ideia viva mais superior que existe, né? E temos, assim, se maravilhado, sabe, Mari? Essa é a palavra. Nós, às vezes, a gente vai descobrindo as coisas, assim, meu esposo, às vezes, ele chega até a chorar, né, amor? De emoção, assim, de alegria, de dizer, meu Deus, da gratidão mesmo ao Senhor, pelo que Ele tem nos mostrado de tão diferente do que nós experimentamos na nossa vida escolar. E nossos filhos poderem experimentar disso de uma forma leve, de uma forma saborosa, que eles podem passar a amar aquilo. Né? As lições curtas, né? Nós não experimentamos ainda, porque nossa filha ainda não está na idade escolar, mas nós já estamos construindo o currículo do próximo ano, ela já está demonstrando desejo de leitura, então tudo isso assim, tem fervilhado na nossa cabeça, tem nos motivado a escrever, nos motivado a conhecer mais e gerado muita gratidão no nosso coração. Nossa, super legal poder ouvir essa experiência de vocês. Eu sei que, né, eu observo, eu pergunto, eu sei que o Felipe é super envolvido na educação das crianças, né, eu sei, como tu falou, né, a Noemi não está em idade formal, mas
a gente sabe que na educação Charlotte Mason tudo é uma educação, tudo é uma formação, né? Então, Felipe, conta um pouquinho para nós como que tu está envolvido, então, mais nesse processo do homeschool. A minha participação, assim, principal, né, eu achei graça, assim, quando eu escutei essa expressão, que foi do pastor Paul Washer, né, eu estava escutando uma palestra dele, ele falando sobre a questão de educação domiciliar, né, na igreja que ele pastoreia. E aí ele falou uma frase que eu até escrevi aqui para não esquecer, que ele disse que na casa dele eles fazem homeschooling, não é momschooling, né? Ou seja, a educação no lar não é só da mãe, né? Não é só a mãe que educa os filhos, né? E na casa dele ele tem participação. E aí aquela fala dele ali só contribuiu assim para a minha participação, para o meu envolvimento na educação das nossas crianças, que a minha parte aqui principal é o ensino bíblico, né? Nós fazemos o culto doméstico quase todos os dias, né? A gente só não faz quando tem alguma situação excepcional, mas normalmente nós fazemos depois do nosso jantar, depois que a gente janta, a gente tem um tempo que a gente ora, e esse tempo do nosso culto, ele não é mais do que 15 minutos, ele é um tempo curto. A gente ora, canta uma canção, a gente escolhe, e aí depois eu leio um trecho pequeno, depois a gente ora novamente. Então, é basicamente isso o nosso culto doméstico, né? E na questão do texto ali que eu leio, eu não dou grandes explicações, né? Não sigo muito ali. O máximo que eu faço é explicar algum ponto. Muitas vezes a nossa filha, ela pergunta alguma coisa, né? Papai, o que é isso? Papai, por que eles fizeram isso? Aí eu explico para ela, né, rapidamente. Às vezes é algo que é mais difícil, aí eu digo, olha, filha, é assim, mas você vai entender isso bem melhor mais para frente, né? Mas eu não deixo de falar, mas algo importante é que eu sempre leio antes, né? Eu tenho uma programação do conteúdo bíblico que eu vou tratar aqui. Graças a Deus a gente já tem alguns anos que a gente conheceu os escritos da Charlotte, né? E aí um livro que nos ajudou muito também nessa questão do homeschooling e do ensino bíblico, né? Foi Família Guiada pela Fé. E aí ele dá algumas dicas com relação ao conteúdo que você vai dar, né? Eu também dei uma olhada no Ambleside, né? A Liz também tem um currículo, que é o Caminho Vivo, né? E aí eu fui dando uma olhadinha em algumas fontes e fui estruturando aqui o que nós iríamos seguir aqui na nossa casa. Então, durante o ano, basicamente, Mário, o que nós fazemos no começo do ano eu falo sobre a criação, e aí depois ali do período da criação eu trabalho os 10 mandamentos, e aí a gente sempre faz o texto linkado com a música, né? Por exemplo, a gente está falando sobre a criação, aí a gente vai e coloca lá uma canção, né, que fala sobre a criação. E aí a gente faz sempre essa conexão, né? Às vezes ela pede para a gente imprimir alguma coisa relacionada, né? Aí a gente vai lá, a Thais imprime para ela. Então, volta na sequência, a criação,
os 10 mandamentos, né? Exatamente. E os evangelhos. Esses são assim, os principais ensinos que eu quero sempre trazer para ela, né? Uhum. A nossa família, a gente... E a Thaís também, ela sempre lê um salmo, né? Com ela sempre lendo uns salmos, né? Mas da minha parte, é essa do jantar. E aí uma coisa interessante também, com relação a homeschooling, né? É que foi uma vitória pessoal para mim também, porque fazia tempo que eu penava, né? Não sei se tu conhece essa expressão, mas a gente lutava, eu lutava aqui, fazia tempo para aprender inglês, né? E quando a gente começou o homeschooling, eu comecei por meio de um perfil no Instagram que era Natal em Família, disponibilizava um conteúdo lá para você fazer um Natal em família. Em inglês. Em inglês. E aí eu achei muito legal, né? Ah, eu vou tentar fazer com a Noemi. Aí pronto. Aí que é a nossa filha, né? Aí eu fui fazendo com ela, eram 20 dias, né? Até o período do Natal. E aí eu fiz esse Natal em Família, fiz todinho, bem direitinho. E aí, a partir disso, eu fiquei conhecendo o que era bilinguismo, né? E aí eu fui pesquisar sobre bilinguismo, comecei a seguir alguns perfis no Instagram, e aí comecei a seguir também, na época, era um perfil chamado Inglês Vivo, Inglês em Família. Inglês em Família. Que hoje é a Academia Dutch Domus, se não me engano. Uhum. E aí, a partir desse bilinguismo, foi uma vitória pessoal para mim, porque eu realmente deslanchei assim no inglês, né? Hoje eu já consigo me comunicar bem, eu já consigo ensinar para ela. Eu falo com ela sempre em inglês, eu falo com ela assim. Eu comecei com frases, né? Eu separava as frases, botava nos post-it, ficava repetindo aquelas frases, né? Na hora de dormir, na hora de comer, né? Quando acordava, as músicas das rotinas, né? De casa. Então eu pesquisava as falas, como é que eu ia fazer antes, eu escutava no YouTube os livros, né, para poder ir falando para ela com a pronúncia correta. Então, todo esse trabalho que foi para me introduzir no inglês com ela, foi um benefício muito grande, assim, para mim. Trava assim que eu tinha do inglês, né? Porque eu sempre gostei muito de idiomas, mas eu não conseguia assim, não conseguia progredir, né? Uhum. E aí foi assim uma benção muito grande. Então eu sou responsável pelo inglês com ela, né? Uhum. Só que como ela não está nos anos formais ainda, eu faço de uma forma muito divertida, assim. É tão impressionante como ela gosta de trava-línguas, né? Que são os tongue twisters, né? Uhum. Ela gosta demais. Aí eu peço para ela falar e aí ela fica muito empolgada, né? Que amor. Eu vou pedir para meus filhos criar uns trava-língua em inglês e mandar para ela. Eu já estou bolando a próxima entrevista com o Felipe, vai ser em inglês, então. Ah, legal. Pois é. Aí os poemas, né, do o Robert Stevenson, se não me engano, os poemas. A gente tem um livro aqui, é um livro emprestado que a gente tem, que tem muitos poemas. É esse livro aqui. É Childcraft. Ele não tem conheço. muitos poemas. E as ilustrações são muito belas. Ó. Ai, que legal. Aí tem esses joguinhos, né? Paracake, né? Paracake, Baker's Man. Aí ela ama demais. Aí eu fui
pegando esses nursery rhymes, né, que são as nossas cantigas de roda aqui, e aí os livros, né, eu sempre leio, eu comecei lendo uns livrinhos curtinhos, né, Sim. Aí agora ela já pede para mim ler, por exemplo, um livro que a gente tem aqui, que eu vi a indicação lá no site acho que foi do Ambleside, que é o The Little House. Uhum. The Little House eu já leio todo com ela. Tem outro também, Blueberries. Blueberries for Sol. Blueberries for Sol. A Tina nos indicou, né? E aí eu comecei a ler ali com ela um pouquinho. Hoje eu já leio todo com ela já entende muito bem, né? Ela não entende tudo, assim, mas ela já entende muito, assim. Então... E ela tem essa exposição cedo, né? Que isso a Charlotte também fala no decorrer dos livros dela. A criança que tem essa possibilidade de já estar exposta a uma segunda língua, quando ela crescer, quando ela for ter a lição formal de língua estrangeira, né, ela já vai ter feito essas relações, essas amizades, eu gosto de falar nessas amizades, então ela vai conseguir se relacionar com aquilo que ela estiver aprendendo na aula bem mais fácil, né, não vai ser uma coisa completamente estranha, né, ela já vai ter tido essa base. E eu acho que é o que eu tento fazer aqui em casa com os guris em português, muita cantiga, muita história, né, é um trabalho, mas a gente vê, e a motivação, né, de tu estar ensinando a tua filha, mas aí de tu mesmo ter esse benefício que vocês vão poder agora trilhar essa jornada de falar em inglês por um longo tempo. Aí, Mari, também uma coisa que ela gosta muito do inglês, que eu faço com ela, né, é que aqui em casa todo mundo é esportista, né? Aqui também. Nós fazemos jiu-jitsu, né? A Thaís parou por causa das crianças, né? No nascimento, mas nós dois fazíamos, né? Nós dois surfávamos também, e a gente sempre faz exercício aqui em casa, né? E aí eu descobri uns sites no YouTube e uns canais, né? Uhum. E aí agora, por último, a gente descobriu um canal do Good and Beautiful, né? Uhum. E a meninazinha faz lá os exercícios. Muito legal. E aí eu faço muito isso com ela também, né? Que é o Workout as a Family, né? Os exercícios em família é muito legal também. Nossa, que massa. Então, a minha parte é mais o ensino bíblico, o inglês. E os exercícios. Os exercícios que eu faço com ela e também os nossos passeios em família, né, na natureza. A gente sempre prioriza isso. E eu estou sempre estudando também os livros, né? Sim, completamente envolvido, imerso em todos os aspectos, né? Isso é legal, porque a gente sabe que tem famílias que talvez, né, o esposo ainda não esteja, né, na mesma página que a mãe, digamos assim, né? Então, poder de repente ter esse relato, né, ter essa vivência é algo que pode ajudar alguma família que esteja ainda considerando, conversando, né? Que eu lembro, eu também, a educação domiciliar era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu falei sobre isso com meu marido, ele também nunca tinha ouvido falar, e na hora ele, como assim? O que é isso? Então demorou um tempo, né? Demorou um tempo, um amadurecimento, muita oração, mas isso nos ajuda a ver, né, que o pai pode estar envolvido naquilo que eu sempre falo para as mães, né, não dá para o pai fazer uma coisa que ele não tem nada a ver com ele, dá uma coisa que ele já tem um interesse. O meu marido, por exemplo, ele tem interesse em jardinagem, ele tem interesse em desenhar, então eu falo para ele, faz isso com os meninos, tira um tempo e faz aquilo que tu gosta, né, com eles vão estar aprendendo de qualquer forma, né, e sem contar, né, os laços, o estreitamento dos laços familiares, que acho que é o maior benefício que a gente pode ter disso tudo, né. Então agora eu quero ouvir um pouquinho da Thaís, como que ela realiza todas essas maravilhas exigidas da mãe, do dia a dia, do lar, e se tu puder falar um pouquinho também, se também já puder falar um pouquinho, Thaís,
desse grupo, dessa coop que vocês começaram com algumas famílias, porque faz parte também, né, das maravilhas que tu realizas por aí. Sim, Mari. É só com a graça de Deus mesmo, primeiramente. É acordando mais cedo e clamando a Deus que me ajude nesse dia. Em Tiago fala que a sabedoria lá do alto, ela é pura, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia, né, de bons frutos. Então, todos os dias eu tenho pedido a Deus essa sabedoria para que eu possa guiar a nossa casa, né, para que nossa casa reflita a glória de Deus. Tenho aprendido muito mesmo no Descobrindo, com outras mães, vejo a questão da organização da casa, né, vejo Lessa me inspira demais, Lessa Medeiros. Eu também, eu falei, Lessa, depois que eu te conheci, teve muitas coisas que foram transformadas aqui. A gente precisa então, dessa edificação, né, uma outra. Sim. Então, assim, uma coisa que tem me ajudado muito aqui em casa são a organização da casa em períodos curtos. Né? Assim, todos os dias fazer pequenas coisas em cada cômodo, lava ali o banheiro bem rapidinho, o vaso, aí limpa uma parte da geladeira, aí amanhã limpa mais um pouco. O congelamento das comidas também tem me ajudado muito para dar mais essa atenção às crianças, porque Noemi, ela não está na idade formal, mas ela já tem demonstrado muito interesse na leitura, tanto que ela está dando os primeiros passos para ler, né, para a leitura. Mesmo sem a gente sentar ela, mesmo sem a gente somente com a leitura em voz alta, ela teve esse despertar. E eu tenho tirado 5 minutinhos para a gente ficar vendo algumas palavras, 10 minutinhos, né? E à tarde a gente sai. Então, tem sido assim. E eu tenho tentado me preparar para o próximo ano, porque como vai começar esse período de educação formal, então eu precisaria de um tempo mais livre pela manhã. Então, esse ano está sendo como se fosse uma espécie de treinamento, assim, para o próximo ano, né? Então, assim, o que tem me ajudado muito é isso, Maria, a constância mesmo, diariamente, de pouquinho em pouquinho, 15 minutinhos pela manhã, 20 minutinhos, limpa uma coisa, coloca uma roupa, já coloco também na mesa, já me ajuda, ela acorda, já arruma a cama, né? Coloca a roupa no lugar da roupa suja, e tem sido isso, pequenos passos, né? Pequenos passos, dando pequenos passos e construindo esse hábito. De manhã, há um hábito que a gente formou. Eu também arrumo a cama quando acordo, tomo banho, me arrumo. Então, tem sido pequenos passos que têm me ajudado muito no dia a dia, na organização da casa. Posso dizer que depois dessa busca na sabedoria em Deus, isso tem sido, assim, outra coisa muito importante, esses pequenos passos, essa formação dos hábitos da organização, né? Em relação à coop, olha, tem sido muito maravilhoso, né? Eu já encorajo as mães que estão em outros estados, né? Procurem pessoas que seguem ou desejem conhecer Charlotte, para que vocês possam se juntarem, né? Eu tenho me aproximado muito, não moro na mesma cidade, mas tenho me aproximado muito de Telina, né? Telina, né, escreve Telina é uma nossa maravilhosa, e assim, a gente tem tido encontros quinzenais, e a gente tem construído o currículo dos nossos filhos do próximo ano, então a gente tem caminhado juntos nisso, e é muito melhor quando a gente caminha com alguém, né, do que sozinho. Então, assim, em relação à coop, a gente se encontra às sextas-feiras. Como surgiu essa coop, né, como ela veio a existir, foi assim. Existia um movimento maior de homeschool aqui na nossa cidade, de mães que participavam dos passeios da natureza, encontros, mas houve uma separação desses momentos, porque chegou aqui na nossa cidade o Classic Conversation, e muitas mães migraram para o Classic Conversation, né, fizeram essa escolha. Então, realmente não dá para elas se encontrarem em outro momento, porque já tem o dia da comunidade, então ficaria muito pesado, né? Então, foi a partir disso que ficaram umas 4 mães, eu acho que foram tipo umas 50 para o Classic Conversation, e ficaram umas 4 mães perseverantes ali no método de Charlotte Mason, né? E nossa família foi uma dessas. E assim, a gente ia aí, mas foi bom porque isso nos impulsionou a se organizar. A se organizar, né? A ter esses encontros. Então, nós sentamos, eu, Sara, Jaiane e Monique, e sentamos para conversar sobre nossa comunidade Charlotte Mason também, nossa co-op Charlotte Mason, como a gente desejaria isso. Começamos a sonhar, na verdade foi isso, foi sonhos. Nós queríamos que fosse algo muito simples, nada que
que interferisse na educação de cada mãe, da autonomia com seus filhos em seus lares. Né? Nós não queríamos isso, de ter algo que precisaria seguir na semana toda com os filhos. Nós não queríamos isso. Nós queríamos ter um momento na natureza de aprendizagem, mas não que interferisse nesses momentos, né? Que tivéssemos essa liberdade. Então, e aí nós decidimos que iríamos nos encontrar, e uma das primeiras coisas que nós iríamos fazer era a leitura de um livro vivo. Seria a nossa escolha, né? E aí nós escolhemos, estamos lendo de pouquinho em pouquinho, sem pressa, a Araci, a menina indígena, né? Como eu disse. E nós já temos aprendido sobre geografia, nós já temos aprendido sobre os animais da natureza aqui da Amazônia, temos já aprendido sobre os hábitos dos indígenas, sobre as suas casas, a alimentação. Então, assim, é uma... Isso, então a primeira coisa que a gente pensou foi o livro vivo. E aí depois, Monique, muito corajosa, disse, nossa comunidade vai ser bilíngue. E aí nós dissemos, uau! E aí ficamos assim, porque Sara sabe muito bem inglês, ela fala muito bem, e Monique também, e as crianças da Monique também. Então a gente ficou, na hora, se vocês toparem, vocês assumirem isso, claro que nós queremos, porque a gente aprende muito. E aí decidimos também o inglês, né, e faríamos o inglês. Então, nossa co-op, ela tem essas duas bases, né, a exposição de livros vivos e o inglês. Então é assim, rapidinho ali as crianças, 5 minutinhos, 10 no máximo, e no começo foi muito interessante, porque a gente disse assim, não, a gente vai fazer assim, a gente vai ler 5 minutinhos do livro vivo para sentir as crianças como elas vão. Olha, as crianças escutaram um capítulo inteiro do livro. Não queriam parar? Não queriam parar. E nós ficamos depois assim, olhando uma para a outra e dizendo, meu Deus, como a gente subestimou as crianças. Mas as crianças estavam ali escutando e desejosas de ouvir mais. E a gente, não, hoje é só esse capítulo, no próximo dia vai ter novamente. E o inglês também, temos músicas em inglês, memorizamos versículos em inglês também. E aí também, de 15 em 15 dias, temos a exposição ao instrumento. Os filhos da Monique sempre levam ou um ukulele, que é um violão pequeno, não sei se você conhece, ou então um violino, e aí ela toca ali, e assim, tem sido incrível. E esse período nós tomamos um lanche ali juntos, e aí eles ficam na natureza até... Nosso horário de ir para casa é 11 horas, mas sempre vamos embora 12 horas, 1 hora, então é assim. Então, assim, a co-op surgiu dessa forma, dessa necessidade de nos unirmos, pelo fato de não querermos ir para o Class Conversation, e nos unirmos e nos fortalecer mesmo naquilo que acreditávamos que seria o melhor para a nossa casa, para a nossa família, que era realmente a filosofia de Charlotte mesmo. E tem sido assim, temos caminhado, já estamos quase terminando o primeiro termo, graças a Deus. É verdade! E aí, já vamos, esse mês é terceiro mês, né, então terminamos um termo. E somos muito gratos a você, né, Mari, que você foi muito atenciosa, nos escutou, nos motivou ali para a criação dessa co-op. E nós vamos ter um encontro em março, abril. No começo de abril, nós teremos um encontro, passaremos um fim de semana juntos na Serra. Nossa, que legal! Isso, nossa, eu fico, nossa, me alegro demais de ouvir. Eu queria participar de tudo, né? Sim. Pois é, então teremos esse tempo com toda a família, os pais, todo mundo juntos, no final de semana dormindo juntos, acordando juntos, para celebrar, né, esse fim do termo e planejarmos o próximo termo, aquele marco ali. Então tem sido isso, né? Nós não sabemos o que Deus irá fazer, não sabemos o que o Senhor tem semeado nas crianças, mas estamos muito alegres e felizes porque as crianças têm sido expostas à palavra de Deus, a ideias vivas, a noções de lealdade, de amizade, de doação de uma a outra, têm aprendido, os mais velhos têm servido os mais novos têm aprendido com os mais velhos, nessa interação muito legal que tem mostrado para a gente também, da diferença de idades, que pode sim acontecer muito bem, né, já encoraja as mães que às vezes pensam que tem que ser da mesma idade, não precisa ser, e talvez eu até arrisco dizer, Mari, que possa ser mais enriquecedor essa mistura de idades. Eu vou concordar, porque eu já vivi essa experiência vivo, e mesmo famílias que tenham crianças com idade escolar mais velhas, bebê, 2 anos, 4 por aí, para a escola, né? Só o fato das crianças mais novas já estarem respirando essa atmosfera
numa co-op, né, que busca isso, que tem esse intuito, gente, eles vão meio que aprendendo por osmose, sem a gente perceber. Eles já tem, assim, uma gama de coisas que eles vão aprendendo, né, e é importante, eu pelo menos, né, eu e meu marido, a gente preza muito que os nossos filhos possam se relacionar com pessoas de todas as idades, né, não só, é importante ter amigo da mesma idade, mas eu acho que poder se relacionar com bebê, às vezes eu tenho amigas que vêm aqui, mas eles não vão conseguir brincar, meus filhos são muito pequenos, eu falei, eles adoram brigar com criança pequena, ou se tem adolescente, eles se dão com adolescente, enfim, né, isso é uma coisa muito enriquecedora, eu também assino embaixo. Nossa, muito feliz de ouvir esse relato, né? E assim, já dando um spoiler, que um desejo aqui do Descobrindo Charlotte Mason é poder ajudar, dar um apoio a essas famílias que querem começar um grupo, uma co-op, né? A Thaís tem sido assim, como é que eu posso falar uma palavra, né? Não um experimento, que não é uma experiência de ter acompanhando como vocês têm feito, né? Então, através do Descobrindo, a gente vai contar com esse feedback da Thaís e poder proporcionar alguma coisa mais prática para as famílias que querem, né? Tem algumas famílias, mas não sabem como começar, o que fazer, o que não fazer. Então, eu já deixei aqui para vocês cobrarem de nós no próximo semestre esse compromisso. Então, uma pergunta que eu adoro perguntar para pais e mães é como que vocês mantêm a cultura materna e paterna, que eu acredito em cultura paterna, porque, na verdade, a autoeducação é para todo mundo, crescimento constante é para todo mundo, pai, mãe. Como que está acontecendo isso nessa estação que vocês se encontram com crianças de 5 anos, 9 meses? Você quer começar? Eu vou falar aqui porque a minha rotina já está bem estabelecida, assim, né? É porque eu faço seminário teológico, né? Uhum. Como eu estou ali junto com uma equipe que a minha esposa faz parte na plantação de uma igreja, então eu estou no seminário para me servir melhor, né? Uhum. Então, eu já tenho uma rotina estabelecida, que eu fico, depois que as crianças jantam e a gente tem o nosso culto doméstico, aí depois que elas dormem, aí é o meu horário de estudar, né? Uhum. Aí nesse horário eu estudo teologia, eu faço as aulas, mas aí também eu acordo um pouco mais cedo para mim ler, fazer o meu devocional, porque aqui em casa é como a Thaís falou, para nós o que é mais importante é a nossa relação com Deus, né? Se nós estivermos bem com Deus, né? Se a gente tiver, eu até li isso hoje no Provérbios 19, que se a gente se apartar das palavras do Senhor, da instrução dele, né? A gente vai desviar o caminho. Se a gente deixar de ouvir as palavras, né, do Senhor, a gente vai desviar o caminho. E ali no provérbio é como se fosse um pai falando para o filho, né, para o filho não se desviar de escutar as instruções, né, porque senão ele vai desviar o caminho. Uhum. E aí, eu lembrei disso até na faculdade, né, porque no período de faculdade muitas pessoas que eu conhecia entraram ali e não manteram uma comunhão com os irmãos, né, uma vida de leitura da palavra, e acabaram seguindo outros caminhos, né? Como o provérbio realmente ele diz, né? O que vai acontecer se você não manter. Então, eu leio a palavra, estudo a teologia, e aí eu tenho as questões do inglês da Noemi, né? Mas fora isso, o que eu procuro sempre estar fazendo, né, é ler um pouco, eu coloco 15 minutos, né? Todo dia eu leio pelo menos 15 minutos dos livros da Charlotte, né? Uhum. E aí eu já li o 1, 2, e já li uma parte do 4 também, mas eu quero terminar de ler todos, né?
Mas o livro 4, inclusive, foi assim, foi assim muito impactante. É um livro, né? Porque eu estava na revisão do trabalho que Da foi feito Tina, isso. para o português, né? E aí eu estava revisando lá o português, e aí eu comentava com a Thaís, eu revisava, eu chegava para a Thaís, amor, olha essa situação aqui, meu Deus. Porque no livro 4, né, o Ourselves, né, eu acho que foi traduzido como Nossos Corpos, Nossas Almas. Isso, né? a gente vai manter esse nome e, se Deus quiser, vai ter ele completo em português dentro de alguns meses. Não sei quando esse episódio vai pro ar, mas esse ano ele ainda vai. Então, quem sabe tu não vai continuar a tua leitura com ele completinho em português. Olha aí, que maravilha. Seria uma bênção, porque esse livro foi muito impactante, assim. Então, eu estou sempre lendo pelo menos 15 minutos da Charlotte, e eu procuro estar sempre lendo também algum livro sobre educação, Mari. Assim, educação dos filhos, sobre questão de teoria da educação, né? Porque, apesar de eu ser formado em história, mas eu não tive esse contato com as diversas filosofias educacionais, né? Então, eu comecei a estudar depois que eu comecei a pensar no homeschooling, né? Então, eu sempre separo alguma leitura para mim estar lendo um pouquinho por dia sobre a questão da educação, né? Por isso que eu disse que eu li um livro sobre isso, né? Que é a Escola do Messias. E aí a gente já leu alguns livros também, Pastoreando o Coração da Criança, né? Família Guiada pela Fé, Não Me Faça Contar Até 3. Todos os livros, assim, tem um livro também, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, né? Ensinando o Trivium, o Blueprint Homeschooling. Tem alguns livros que a gente já foi lendo, e eu estou sempre buscando esses livros relacionado à educação, para mim, a questão de aprendizagem, né, da criança. Tem muita coisa sobre neurociência hoje, né? E aí eu tô sempre procurando ler um pouquinho. Aí eu divido esses tempos da parte da noite e um pouco na parte da manhã, no horário do almoço também. Às vezes, quando eu tenho um tempinho no trabalho, eu também dou uma leitura. É assim que eu faço para manter os meus estudos, né? Mas é sempre assim, uma luta, né? A gente tem sempre que ter um senso de dever, porque às vezes isso é algo muito marcante para mim, né? Dos escritos da Charlotte, a questão do senso de dever, né? E às vezes eu termino a janta e faço um pouco mais de café, aí a minha amada esposa aqui, meu amor, você vai tomar café uma hora dessa. Eu super entendo o Felipe, Porque se eu não tomar café hoje, não dá, não. Aí se eu não ler 2 dias, aí você perde o ritmo, é pior, né? Sim. Aí eu procuro sempre estar mantendo. Muitas vezes é maravilhoso, é prazeroso, assim, as ideias vivas, né? Mas às vezes é disciplina mesmo, para manter a constância, né? É verdade. E tu, Thaís? Então, aqui também eu tenho acordado mais cedo para fazer a leitura bíblica, que é a hora que as crianças estavam dormindo, porque antes eu fazia com elas acordadas. Mas é bem mais difícil. Mas, assim, tenho feito sim. E também as minhas outras leituras e estudos são após eles dormirem à noite. Aí o que eu faço? Eu estudo um pouco de inglês, tenho tentado perseverar, tentado perseverar. Pedir ajuda aqui do meu marido, né? Como eu estudo inglês, é uma forma diferente, que foi meu esposo que me ensinou. Porque eu tinha muita dificuldade de aprender dessa forma mais tradicional, nesses cursos. Aí como é que eu faço? Não sei se você conhece um aplicativo chamado Ras Kids. Já ouviu falar? Não ouvi falar ainda. Ele é um aplicativo digital que tem vários livros em inglês, francês e espanhol. Tem vários idiomas, né, amor?
Ele tem... Aqui no Brasil, né, no caso. Não, mas ele é... mas eu digo esses idiomas aqui no Brasil, não sei se lá nos Estados Unidos vai ter outros idiomas abertos, né? Mas o aplicativo, ele é padrão, mesmo, né? Ele é majoritariamente pro ensino de inglês, inclusive para os próprios americanos, né, para as crianças. Aí tem desde da pré-leitura ali, para os pais lerem, né? Aí ele vai seguindo, que é do nível A ao Z2, Z3, né? E aí ele vai progredindo os níveis. Isso. E ele tem diferentes categorias, aí ele tem alguns livros fornecidos também em espanhol e em francês. Nossa, que legal. São as outras duas línguas. Aí ele tem algumas divisões. Então, eu falei para a Thaís, e ela faz esses estudos com ele. Kids, vai. Então, eu uso o Raskids, né, que são livrinhos, e aí eu vou lendo, porque ele também tem um áudio. Então, eu escuto a pronúncia e confiro lá. E aí tem outro aplicativo que eu anoto a palavra que eu não conheço e anoto o significado. E esse aplicativo, ele funciona, ele passa alguns dias e ele manda para mim aquelas palavras, e aí eu preciso dizer o significado delas. E aí é assim que eu vou criando uma memória daquelas palavras. Aí eu também escuto músicas em inglês. Eu aprendo muito com a Noemi, quando ela está escutando as histórias dela, eu vou lá, fico escutando, ela me diz alguma palavra, eu digo, filha, essa palavra que quer dizer o quê? Olha aí, a menina de 5 anos me ensinando, né, inglês, é extremamente interessante. Aí eu digo, filha, eu escutei essa palavra aqui, olha, tal palavra, você sabe que ela disse, mamãe, eu acho que é essa palavra. E aí, quando eu fui perguntar para o Felipe, mãe, essa palavra, ela disse, eu digo, meu Deus. É muito interessante, assim, como isso é bom para a criança, né? E aí eu estudo inglês e, claro, já vou fazer aqui a propaganda do Descobrindo Charlotte Mason, do clube, né? Do clube de leitura Amor Pensante, que tem sido também uma bênção, motiva muito a forma também da leitura em curtos períodos. Isso tem ficado muito bom para as mães que têm filhos, né? São atarefadas. Então, também estou lendo Pais e Filhos nesse momento. E sempre tenho tentado manter a leitura de Charlotte Mason. Já lemos o livro 1 daquela vez e agora começamos o 2, né? E aí também estou lendo alguns artigos da Charlotte. Leio muito com Telina, esses artigos ela me manda, a gente conversa sobre isso. Então, assim, minha cultura materna tem girado em torno disso, né? Leitura de Charlotte Mason, Bíblia e inglês. E o Nathan Wilson. E o Nathan Wilson é um escritor que eu gosto muito. Ele disse que eu tenho até um escritor favorito, sabe? Que é o Nathan Wilson, depois de Charlotte Mason. Tem que ter, a gente tem que ter uma variedade no nosso banquete também, né? Isso, faz também. Isso. Então, assim, tem sido assim. E isso tem dias que eu tô muito cansada, e realmente é o que o Felipe falou. Eu ainda tenho minha vontade muito fraca, eu preciso fortalecer essa vontade, né? O senso de dever que realmente muitas vezes eu digo, não, amor, não consigo, eu vou dormir, pedir que Deus me ajude amanhã. Mas tem sido assim. Outra coisa que eu queria falar, Mari, não sei se vai fugir um pouquinho, mas tem a ver também, que para as famílias que estão nos ouvindo, né? Esse vínculo familiar tem enriquecido muito o nosso lar. E no sábado nós temos um dia especial na nossa casa, que nós chamamos de o Dia da Família. O Dia da Família é o sábado, porque nosso domingo é muito cheio, como nós estamos na plantação de igreja. Então a gente tem a leitura de um livro que nós só lemos no sábado, que é um livro em inglês que Felipe traduz um capítulo por semana, que é até um dos livros da Laura Ingalls. Vocês conhecem, que é On the Banks of Plum Creek. Isso, a sua série da Casa da Floresta. O volume 4, se não me engano. É o volume 4, porque nós só temos aqui o volume 3, até o 3 traduzido, e ele traduz um capítulo por semana. E é muito legal, porque eu e Noemi ficamos ansiosas esperando por esse momento da leitura. Então, a gente eu e os meninos, eu comecei a ler essa série quando meu filho mais velho tinha 6 anos. Ele tá com 11,5 e a gente tá acabando o último livro da série, porque eu fiz devagar. Aí o meu caçula, que tinha 4 anos, quando eu comecei, ele pegou o primeiro volume e leu todo sozinho, porque ele
Ele não sabe outra coisa. Então, quando o bebê estiver mais velho, né, a mãe já vai estar lendo inglês para ele, ou a Noemi. Espera. Então, a gente tem esse momento, esse dia especial aqui no sábado, é um dia muito esperado. Então, na verdade, são 3 dias bem legais, que é a sexta co-op, que é muito esperado. Aí no sábado vem o dia da família e domingo vem o dia de irmos à igreja. Então, assim, o dia do Senhor, isso. Então, aí nossos sábados são assim. Aí normalmente a gente também assiste um filme no sábado, porque nós não temos o costume de assistir na semana, mas no sábado tem esse dia especial. Então, também é uma dica para as famílias de que façam coisas especiais, né? Tenham um dia de uma leitura especial de um livro, que mude ali a rotina, senta no chão para comer, não sei, assim. Aqui a gente faz assim, às vezes a gente estende a toalha no chão e faz um café e um bolo, e nós acreditamos que ali as memórias estão sendo guardadas, né? Então, pelo menos no nosso coração está sendo. Nós esperamos que no dela também, no do Judá, que é o nosso filho, esteja sendo. Então é isso, Mária, um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do que nós temos aprendido muito com o Charlotte Mason, da graça de Deus sobre o nosso lar. Tem sido isso. Nossa, gente, eu tô encantada. Eu fiquei super feliz de conhecer vocês um pouquinho mais, né? É sempre bom. E também de nós estarmos trazendo, através do podcast, como Charlotte Mason é vivido nos lares diferentes, né? Eu e a Janice a gente compartilha um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Mas que coisa boa poder ouvir de outras famílias que estão caminhando nessa jornada de descoberta, né? E também de ouvir um pai e uma mãe, né? As duas perspectivas, que sempre é muito legal. O meu marido, eu estava falando com meu marido, tá, mas vale se eu não li todos os livros, porque tudo, com tanto deles, parece que eu já li tudo. Então, muitos dos maridos acabam aprendendo com as narrações das esposas, né? Isso é muito legal também. Felipe, Thaís, eu queria agradecer vocês por, nossa, esse tempo maravilhoso, por tudo que vocês compartilharam, pelo que vocês têm feito na comunidade local. E eu tenho certeza que esse impacto local, por mais pequeno que seja, com certeza vai ser uma coisa que vai aumentar, que vai aumentando, e outras famílias vão vendo o exemplo de vocês. Porque o que vocês falaram, né, sobre dentro de casa a gente ser o exemplo para os nossos filhos, né, eu acredito muito nisso, que fazer o nosso melhor, buscar andar, né, fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e ser esse exemplo para os nossos filhos e para a nossa comunidade é o jeito, né, da gente ir seguindo. Então, muito obrigada. Se vocês gostariam de deixar um encorajamento final para quem está ouvindo a gente agora e acabou de descobrir Charlotte Mason, imaginem vocês, quando vocês, deixa eu fazer minhas contas, 3, 4 anos atrás, quando vocês descobriram, 3 anos atrás, quando vocês descobriram Charlotte pela primeira vez, se vocês pudessem terminar com essa mensagem, eu agradeceria muito. Então, o que eu posso dizer para as famílias que estão iniciando sigam descobrindo Charlotte Mason, leiam as obras na íntegra mesmo, né? O volume 1 foi muito marcante, principalmente para crianças pequenas, acho que é muito impactante o que Charlotte Mason traz. Então, leia, dedique tempo a isso, escuta os podcasts também, estão muito bons. Se possível, se aproxime de pessoas, mesmo que não estejam na sua cidade, mas que vocês construam vínculos e possam se encontrar. Hoje a internet tem facilitado isso, de conversar, de se reunir ali, mesmo que seja de forma virtual, para compartilhar, para escutar o que Deus tem feito na vida, na casa daquelas pessoas, isso enriquece muito. Então, acho que nós não precisamos mais caminhar sozinhos, né? A comunidade, ela tem se estendido muito, mesmo que não esteja ali aqui fisicamente, mas virtualmente está, e procurar mesmo esse apoio, e se fortalecer primeiramente em Deus, no Senhor, pedir a sabedoria que vem do alto, e buscar pessoas, plataformas, né, temos o Instagram, muitas pessoas ali publicando, acho que Charlotte Mason antes, a gente talvez não escutasse muito, mas hoje está sendo muito falado, graças a Deus tem sido traduzido as obras, então realmente se aprofundar, escolher a metodologia que vai seguir, eu acho que é muito importante, escolhe o que vai seguir e se dedica a estudar aquilo, então é isso que eu posso dizer. Eu queria falar mais especificamente para os homens, né? Mas não somente para os homens, para as mulheres também. Mas para os homens eu queria dizer que participem, né, da educação dos seus filhos, né? Porque hoje
tem um movimento muito grande assim de terceirização, né, da educação, e eu não diria num tom de cobrança, sabe, Mari, mas num tom de privilégio, porque é muito maravilhoso você poder, como eu fiz do exemplo do chinelo, né, do hábito, de aplicar ali, você vê a transformação do seu filho, né? Você vê que muitas vezes os pais eles reclamam muito do comportamento das crianças, né? Que não é uma tarefa fácil, mas se você está observando a criança, se você tá ali conhecendo realmente os seus filhos, como é que é o jeito dele, olhando para ele como uma pessoa, você vai saber muito mais fácil quando aquilo é uma birra, quando não é, quando ele está com fome, quando é uma situação básica, né? Então, a gente acompanhar a vida dos nossos filhos é um grande privilégio, né? O Senhor diz no Salmo 127 que os nossos filhos são herança do Senhor, né? E nós somos responsáveis por cuidar deles. Então, assim, eu encorajo os homens a separar um tempo, né, para ler um pouco sobre a metodologia ali que está estudando, né, sobre os seus filhos. Eu encorajo que seja a Charlotte, né? Mas se não for, mas que acompanhe, né, a educação dos seus filhos, você vai ver que é um grande privilégio, né? E o tempo passa rápido, né? Passa muito rápido o tempo. E aí eu já vi algumas pessoas, assim, se arrependendo de não terem dado tempo aos filhos, de que eles cresceram e eles não tiveram aquele tempo ali, né? Então, os pais que puderem, né, lutarem por isso, né? Lutarem por ter um tempo, por dedicar um pouco de conhecer o que está sendo feito, o que o filho está estudando, porque quando você conhece, quando você compreende, você se engaja, né? Você pega gosto, é diferente, né? Como você falou do exemplo do seu marido, algo que ele está fazendo ali, e aí ele ensina os filhos, né? Eu gosto de fazer exercício, então eu vou com os exercícios, eu coloco a música, eu gosto de música também, o inglês que eu gosto, aí eu vou fazendo com a Noemi, mas são coisas práticas que você não precisa mudar muita coisa. Aí você vai incrementando, né? Aí só mais uma coisa que eu queria dizer também é que serve para as mães, né? As esposas e as mulheres, assim, porque muitas vezes a forma como é cobrada é como a gente cobra das crianças, né? E aí isso gera uma reação. Mas se a esposa, a mãe ali falar com o marido, de uma forma a incentivar, a ajudar ele, a sugerir, é muito mais fácil ele tomar gosto ali, se engajar, né, e realmente entender, do que ficar assim mais num tom de cobrança, de gerar ali um conflito, né, por conta disso. Então, esses caminhos que a própria Charlotte ela nos ensina são muito bons. E a leitura da própria Charlotte, né, que a Thais falou, que é muito bom também. E a nossa amiga, a Monique, ela sempre nos incentiva a estudar inglês, né? Graças a Deus que está sendo traduzido. Mas, assim, o inglês, ele ajuda muito, assim, porque tem muito recurso gratuitos, né? E aí aqui eu quero deixar algumas dicas, que é o Projeto Gutenberg, o Archive, né? São fontes, assim, que você vai ali e tem muitas coisas gratuitas, né? Mas muitas vezes é só em inglês. Mas se a gente faz um esforcinho para aprender inglês ali, ou mesmo colocar as páginas traduzidas no Google, vai dando uma ajeitadinha. Dá certo também. Com certeza, quando tem uma vontade, tem um caminho, né? Então, eu queria agradecer também, Mari, lhe conhecer, né?
de ter conhecido a Janice, o Michael também, o marido da Janice, né? Eu conheci ele no Iron Challenge, né? É verdade. Conheci ele no desafio lá de ler os livros, né? Eu não consegui terminar, foi muito puxado para mim, porque por causa da rotina, de outras atividades, mas assim, ter conhecido vocês e até todo esse trabalho que vocês têm feito, né, do Charlotte Mason, tem sido muito abençoador. Então, Sim. É um privilégio. É até difícil para nós, assim, falar pouco sobre o Charlotte, sobre os benefícios, sobre... Verdade. Né, em meio às nossas lutas, né, de que nós somos limitados, né, nós somos pó, mas pela graça de Deus nós temos sido ricamente abençoados por meio dessas pessoas como vocês que nós temos conhecido e dos inscritos da Charlotte também. Sim. Amém. Obrigada, gente. Nossa, muito obrigada. Que Deus continue abençoando o homeschool de vocês, a caminhada de vocês. Amém. Muitos frutos vão render desse trabalho, porque a gente sabe que não é em vão. A gente crê que Deus nos capacita e que Ele continue capacitando vocês. Muito obrigada. Amém. Amém. Obrigada, Mari.